Bem-vindos ao canal Quem Foi Que Disse? Meu nome é Juliana Silva e eu sou atleta paralímpica de tênis de mesa. E hoje eu quero explicar um pouquinho da diferença de paraplegia para tetraplegia. Vamos lá? Bom, gente, eu sei que em alguns vídeos eu apareço falando um pouco de tetraplegia, da altura da minha lesão, e eu sei que fica vagos na questão do que é tetraplegia, né? Principalmente quando a gente pensa em mobilidade reduzida, a primeira palavra que vem para algumas pessoas é paraplegia. E a tetraplegia fica um pouco no questionamento do que seria, tá? Então eu vou explicar o que cabe a mim, falando sobre a minha situação como exemplo, ok? Então vamos lá. A paraplegia é quando você tem os dois membros comprometidos, tá? Teoricamente seria o quê? Da cintura para baixo, ou seja, as pernas. Quando eu falo de tetraplegia ou quadriplegia, nós estamos se referindo, tá, tecnicamente, cientificamente, de 4 membros comprometidos, né? Ou seja, do pescoço para baixo. Para entender isso melhor, eu vou falar um pouquinho das vértebras, bem rapidamente, depois eu vou deixar ao longo do vídeo a imagem para que vocês entendam um pouquinho. Ao total, nós temos 33 vértebras. Bom, na parte cervical, nós temos 7 vértebras. Então, seria da C1 até C7. O C representa a cervical, tá? E o 7 a quantidade de vértebras. Na parte torácica, nós temos 12 vértebras. Aí depois nós temos a lombar, que compõe 5 vértebras. Nós temos a parte sacral, que também compõe 5 vértebras. E nós temos o cóccix, que compõe 4 vértebras, só que elas são fundidas entre elas, né? Elas não têm um disco separando. Quais são as causas que levam, né, para uma paraplegia ou uma tetraplegia? São várias, tá? Eu vou citar algumas. O meu caso foi devido a um trauma, né? Foi um acidente de carro, então eu fraturei essa vértebra, que foi na cervical. Outra causa que pode acontecer, um tumor, também pode acontecer. Outra situação, hérnia de disco, que é comum em muitas pessoas, então tomem cuidado com a hérnia de disco, tá? Porque se ela vai comprimir a medula, você pode ou não passar por um processo cirúrgico e aí pode ter algumas consequências. Então, muito cuidado com relação à hérnia de disco. E N situações que podem levar a um quadro de paraplegia e tetraplegia, tá? A paraplegia e a tetraplegia, nós temos duas situações, tá? Ela pode ser completa e incompleta. É como se essa medula tivesse rompido inteira. Não tem ligação nenhuma mais. Então, você fica sem mobilidade, sem sensibilidade, você perde todos os sentidos, né? Quando eu falo de uma lesão incompleta, já é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque foi uma lesão onde você não danificou todas as fibras que compõem uma medula, né? Então, quando eu falo não danificou, também pode ser de várias formas. Você pode ter comprimido, né? E aí quando ela desinchar, ela volta, mas não volta totalmente. Ela pode ter sido algumas fibras rompidas, mas não todas. E existe também o corte que essas fibras são rompidas, né? Elas são rompidas em direção transversal, direita, esquerda, enfim. Vocês podem ver que é bem complexo o assunto. Então isso cabe aos médicos, ok? No meu caso, Juliana, eu sou tetraplégica, com uma lesão na cervical, C6 e C7, com os 4 membros comprometidos, e incompleta, né? Então, falando sobre mim, vocês devem questionar, mas por que você está mexendo os braços, gesticulando e tudo mais? Aí eu vou entrar no próximo assunto, que vai ser um próximo vídeo, que eu vou falar da questão da parte de fisioterapia, do processo de desinchaço da medula. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para que vocês entendam porque também comigo, né, cada caso é um caso, mas comigo porque que voltou alguns movimentos.
e o que voltou, né? Isso eu vou falar no próximo vídeo. Então, esse especificamente é para que vocês entendam o que seria uma paraplegia e o que seria uma tetraplegia. Tá ok? Um detalhe importante também é com relação ao tronco, tá? Por mais que a pessoa seja paraplégica, nem todo paraplégico tem um tronco 100%. Por isso que a altura da lesão determina o quanto de tronco, de equilíbrio de tronco essa pessoa vai ter. E é lógico, com muito trabalho de fisioterapia, isso vai melhorando ao longo do tempo. E assim, que, claro, uma pessoa que é tetraplégica também não tem esse controle de tronco e ao longo do tempo ela vai buscando cada vez mais uma melhora. Tá? Independente do seu diagnóstico, seja paraplegia ou tetraplegia, nós temos que sempre buscar uma melhora. Porque nós voltamos a ser criança. Então, se você lembrar como que é um processo de uma criança até andar, primeiro, ela começa a querer ficar em pé, é um processo, né? Depois que ela fica em pé, ela fica apoiada. Aí depois de apoiada, ela começa a se soltar para querer dar os primeiros passos. Aí ela começa a dar os primeiros passos e aí cai, levanta, até começar a andar. Conosco é a mesma coisa, gente. Não é fácil, não é da noite para o dia. Só que se a gente não tentar, a gente não vai saber até onde a gente pode chegar. E isso é ilimitado. Eu sei e respeito muito a ciência, eu sei que eu tenho um diagnóstico, né? E também torço para que a ciência nos ajude muito com relação a isso. Só que tem outras duas coisas muito importantes, gente. Existe um diagnóstico, mas o que você acredita? O que a sua cabeça acredita? E o outro, muito importante, é qual é a sua fé, no que você acredita, no que você realmente consegue fazer através da fé, porque ela é forte. Se isso estiver dentro de você com muita convicção, você pode fazer coisas que você nem imagina. Tá ok? Um grande beijo, não deixem de se inscrever no meu canal. Deixe seus comentários, o seu like, ative o sino para vocês receberem os meus vídeos e, novamente, como sempre, um grande beijo e até o próximo vídeo. E quem foi que disse?